Bom dia, esse é mais um Papo de Redação e o nosso entrevistado de hoje é o diretor de jornalismo da Rádio 730 AM, Altair Tavares. Bom dia, Altair. Bom dia para você, bom dia aos que nos veem. Altair, nós hoje vamos falar um pouquinho da censura, né? Como todo meio de comunicação sofre algum tipo de censura, nós sabemos que a antiga Rádio Car sofreu muita censura, né? Mas a gente sabe que essa censura foi muito externa. Dentro da rádio existe a autocensura? Vocês mesmos selecionam o que vai ser transmitido, o que não pode ser transmitido? Bom, acho que precisamos classificar muito bem o que é censura, o que é diferenciado, o que é controle. As referências que a gente tem sobre censura remontam muito às intervenções de redação do regime militar, ao controle total sobre o conteúdo das publicações. E nós vivemos hoje uma nova realidade nos meios de comunicação após a abertura democrática do país. Nós temos hoje um estado de, abrindo um pouco a nossa discussão, um estado de controle econômico sobre os veículos de comunicação. Eu não chego a dizer de censura econômica, mas um controle econômico. Esse controle econômico, a gente percebe que ele é feito através de várias formas, né? E praticado, inclusive, por agentes políticos, praticados por agentes empresariais também. Bom, esse é o controle econômico. O controle econômico da relação entre direção da empresa e seus funcionários, pessoal da redação, quando eles têm que produzir notícias, né? Ali a linha editorial pode ser colocada como uma forma de estabelecer o controle do conteúdo. Linha editorial é forma de controle de conteúdo. Eu imagino que cada veículo é de um jeito. Então, a partir desse parâmetro, eu gostaria de falar sobre a nossa experiência, né? Que eu não tenho como dizer de outros canais de comunicação. O que eu posso dizer? É que nós, na nossa atividade recente da Rádio 730, isolando o fator Rádio K, né, que é uma outra história, nós estabelecemos um projeto para construirmos uma emissora de rádio, um trabalho de jornalismo que fosse adequado para a sociedade, adequado para a emissora, adequado para nós como profissionais também. Então, o que eu posso dizer é que nós temos uma emissora que está construindo uma forma de se fazer jornalismo que tenha liberdade, com responsabilidade, mas nós não usamos a palavra nem censura, nem controle dentro da emissora. Mas existe algum tipo de seleção prévia de uma matéria, de uma reportagem, por exemplo, o seu repórter foi à rua, colheu alguns dados, fez a matéria dele, chegou lá na redação, lá na sua rádio, e o diretor da rádio vai dizer assim: não, esse material não pode ser veiculado. Existe isso? Você não gosta de dizer censura, mas nós usamos essa palavra como censura prévia, uma seleção do conteúdo, do que vai entrar e do que não vai entrar. Isso existe? Tá, eu acho que você está confundindo o negócio. Uma coisa é censura. Censura é um ato de intervenção radical, drástico. Outra coisa é o processo de seleção da notícia. Isso existe? O processo de seleção de notícias, ele tem que existir. Não, Porque eu não tenho tempo para falar de todas as notícias. Não, com certeza. Eu estou dizendo assim, algum conteúdo que não pode ser veiculado, não porque ele não é interessante, mas porque você sabe que isso gerará algum problema econômico ou político, alguma coisa que pode afetar a política da própria rádio. Pode citar o caso recente, porque você me faz as perguntas bem genéricas, né? Eu tenho que ir por específico, senão não conta de chegar no acordo e no consenso. O deputado Ronaldo Caiado, outro dia, fez uma entrevista conosco ao vivo, e essa entrevista ele disse: Marconi e Perillo faz uma aliança entre a traição e a corrupção. Esta frase
se ela não tivesse sido dita ao vivo, naturalmente, qualquer editor em Goiânia não colocaria essa frase no ar. Por quê? Porque ela tem uma acusação de corrupção, uma acusação que envolve um relacionamento político conturbado entre ele e Marconi Perillo, ok? Em que, se ele tem provas de corrupção desse governo, por que ele não vai ao Ministério Público denunciar e usa o veículo de comunicação para fazer isso? Então, quando você fala em seleção da notícia, existem muitos fatores através dos quais a gente tem que equalizar, balizar para tomar a decisão. Esse fato em si, ele trouxe algum problema para a rádio? Claro que trouxe. Vocês sofreram alguma punição? Não, punição não. Mas tivemos o quê? Olha, você põe uma frase dessa no ar, sem a fonte de informação contrária, ter ali a oportunidade de rebater assim, o contraponto desta opinião, né? Isso evidentemente causa problema. Qual foi a questão? Evidentemente que a assessoria de imprensa do governador quis se retratar, quis botar o seu ponto de vista sobre a declaração de Ronaldo Caiado, e isso foi feito posteriormente, ao vivo também na programação da emissora. Então, olha bem, o que é censura, o que é o que eu chamo de controle, seleção, controle de conteúdo. Você tem várias formas que se poderia dizer isso. Mas, quer dizer, cada coisa é uma coisa. Censura é um ato muito drástico, né? Então, se você concorda comigo... A gente lembra dos tempos da ditadura. 60, né? Tempos da ditadura. O que censura é o quê? Olha, vocês não podem falar sobre isso. Nós não vamos tratar desse assunto. Vamos tratar desse. Então, a diferença entre censura e o processo de seleção, nós não damos conta de falar tudo ao mesmo tempo. Nosso tempo é limitado, né? O rádio é limitado pelo fator tempo, né? Como o jornal é pelo espaço que tem nas suas páginas. Então, eu espero que esse exemplo possa servir de análise. Olha, quando a gente está numa programação ao vivo, o processo é um risco. Por isso que fazer entrevista ao vivo é um risco grande para o veículo de comunicação. E aí, não saindo do âmbito da nossa produção, eu acho que todo dono de veículo de comunicação tem medo de colocar algumas pessoas no ar, porque ao vivo, porque sabendo que está ao vivo, alguém pode disparar algo que possa gerar processos penais, processos de indenização contra o veículo e contra a emissora. É esse tipo de censura que a gente estava falando, ou seja, a gente sabe que certos assuntos são polêmicos, são complicados de ser tratados, principalmente ao vivo, então alguns veículos de comunicação preferem não tratar, ou seja, você coloca como seleção. A gente fala de censura porque é uma coisa que o próprio veículo ele faz na cautela de que para não acontecer nada de mal para o veículo, entendeu? É nesse sentido. Nós não estamos querendo usar a censura no sentido da palavra, de como foi usado na ditadura, nem nos anos 60. Mas tudo bem, nós levantamos esse assunto porque a Rádio 730 AM é a antiga Rádio K, e nós sabemos que a Rádio K foi muito censurada na época do Jorge Cajuru. O Jorge Cajuru ainda tem alguma ligação com a rádio ou não? Tem sim, ele tem 25% das ações, não tem gestão, não controla a gestão, ele tem os atuais administradores têm um acordo entre ele de que esses 25% estão à venda há mais de ano, não foi encontrado um comprador, os atuais sócios estão interessados em adquirir esses 25%. No papel, oficialmente, sim. E essa função, ele não tem, você disse que ele não tem intervenção no conteúdo, é isso? Não tem. Então, o que mudou do Jorge Cajuru para cá? Na editoria da rádio, nos conteúdos? Mudou muita coisa, né? E principalmente o fundamental. Na emissora anterior, o Jorge Cajuru tinha o controle do conteúdo. E tendo o controle do conteúdo, ele dirigia a emissora, o tratamento que ela dava sobre as notícias e a seleção das notícias, conforme ele tinha dentro dos seus interesses e das suas ações, e principalmente em função das suas disputas
com o governador Marconi Perillo. Depois fizemos a mudança na emissora, definimos o seguinte estratégia. Primeiro, vamos fazer uma emissora que trabalhe buscando contribuir com a sociedade, com debate político livre, independente, sem tender para nenhuma ala política. Essa foi uma decisão que nós sustentamos durante toda a cobertura das eleições, ao promovermos os debates, as entrevistas com todos os candidatos de forma igualitária, fazendo as perguntas que nós, os comunicadores da emissora, quisemos fazer. Nós fizemos as perguntas de todas, das mais de 60 horas de entrevistas, não houve uma entrevista que o dono da emissora chegasse e perguntasse, olha, perguntem sobre esse assunto. Não houve isso. Então, este é um exemplo para mostrar o caminho que a emissora está trilhando desde 17 de novembro do ano passado. Ou seja, nós estamos buscando construir uma emissora que tenha uma atitude democrática, uma atitude coerente com o objetivo de contribuir com a sociedade para o seu desenvolvimento cultural, para contribuir com a opinião pública ao apresentar as diversas opiniões sobre os assuntos de forma bem aprofundada e crítica também. A programação também mudou, porque a gente sabe que a programação da Rádio K era, na maioria, esporte, né? A programação esportiva. Hoje, a Rádio 730 AM, ela está abrangendo mais os assuntos ou não? A segmentação de programação que nós atuamos e a nossa estratégia de programação segue a mesma linha. Nós fazemos a programação voltada para o jornalismo e para o esporte. E temos uma parte da programação que é ocupada por uma programação da igreja da Vila Canaã, do Padre Luiz Augusto, que é um horário vendido a ele, foi vendido na época do Cajuru, estamos cumprindo esse contrato, na época da Rádio K, estamos cumprindo esse contrato, é uma programação da renovação, ele é carismático, né? Do estilo renovação carismática. Nós não consideramos que isso seja nossa programação. A nossa programação é jornalismo e esporte. Nós mantivemos a mesma linha, por quê? Porque para uma emissora VAM do nosso perfil, foi muito bem sucedido e é um dos caminhos inteligentes em termos de programação para atrair a atenção do público. Você falou da participação da igreja na programação da rádio. Essa é uma maneira da rádio sobreviver, ou seja, sem depender tanto do governo financeiramente? Precisamos, no nosso caso, diferenciar, né? O que nós temos hoje de veiculação da programação da igreja, ela é contratada na época da Rádio K. Nós estamos cumprindo, como o contrato com o empresário Sandro Mabel também foi feito na época da Rádio K. Esse contrato está terminando em fevereiro do ano que vem. Nós vamos retomar uma programação de 1 hora de programação, 1 hora e meia de programação que o empresário Sandro Mabel ainda detém na emissora. O contrato com a igreja do Padre Luiz Augusto, da Vila Canaã, ele foi feito por 4 anos. A atual administração da Rádio 730 não tem como projeto renovar esse contrato. Muito pelo contrário. Acho que o que eu percebo é que, se for possível, inclusive, comprar de volta o horário, em termos financeiros, isso precisa ser trabalhado, né? Pode até ser feito futuramente. Então, a atual administração não enxerga nesse tipo de opção, conforme algumas emissoras fazem para sobreviver, como uma opção para ter receita. Muito pelo contrário, nós queremos montar uma programação original. Certo. E além do Jorge Cajuru, que detém 25%, quem mais são os proprietários da rádio? São 3 sócios, Aguimar Jesuíno, Jocelino Braga, João Rezende e Joel Datena. Então o Datena também tem uma parcela aí, né? Joel Datena é filho do José Luiz Datena. Supostamente não, é público, inclusive, que ele representa o interesse do pai, inclusive ele é o diretor-presidente da emissora. Bom, então a gente viu aí que a gente sabe que o meio de comunicação hoje, os veículos de comunicação precisam realmente ter uma forma de sobreviver financeiramente. Você disse que a opção da Rádio 730 AM
pela igreja é só uma forma de cumprir o contrato, né? Fora isso... E é temporário. E é temporário. Fora isso, quais são as principais preocupações da rádio agora? Nós estamos discutindo hoje, mas eu preciso que você dê limite para mim. Em termos de programação ou em termos financeiros? De programação. De programação, ok. Nós estamos discutindo, inclusive, agora o que pretendemos fazer no ano que vem e já preparando a cobertura das eleições estaduais de 2006. Qual a nossa visão? Nós procuramos, durante esse ano de 2004, em virtude das eleições municipais, fortalecer a nossa cobertura política e procuramos a conquista de uma referência de uma cobertura política, inclusive também para provar para a sociedade, para o setor de comunicação, que a emissora, em eleições anteriores, ela teve uma muito boa audiência durante a cobertura por causa do estilo do Jorge Cajuru. Nós tínhamos que provar nessa eleição que sem ele nós conseguimos fazer, talvez não o mesmo impacto, ou o impacto do tipo que ele fazia, mas conseguir a repercussão, uma grande repercussão. Os dados qualitativos que a gente tem sobre isso são de que nós tivemos uma audiência muito boa, né? As referências que a gente tem sobre o conteúdo que nós tratamos, os questionamentos que fizemos aos candidatos, a tal ponto do nosso ouvinte, em alguns momentos, dizer que não precisava ver o debate das outras emissoras, porque tudo que eles falavam nas outras emissoras, nos debates da TV, já tinha falado na emissora e a gente já tinha questionado também. Algumas perguntas que nós fizemos aos candidatos eram repetidas nos debates. Então, o nosso ouvinte foi muito bem abastecido. Então, nós conseguimos mostrar nesse ano que é possível que nós tivéssemos uma grande audiência, uma grande repercussão, sem o esquema do Cajuru. Então, esse foi um salto importante. O salto que nós queremos dar para o ano que vem além de sustentar a cobertura política, a cobertura de outras áreas. Em virtude da retomada desse horário do empresário Santo Mabel, nossa ideia é fortalecer a cobertura da cidade, a cobertura voltada para a cidadania, a cobertura voltada para a comunidade, para os direitos dos cidadãos, uma cobertura para sermos aí, neste ano, uma referência de uma emissora que procura discutir os problemas da comunidade e procurar alternativas para os problemas da comunidade. E ser também, em virtude disso, um canal de fiscalização do cidadão diante aí do poder público, né? Tanto estadual quanto municipal, não só de Goiânia, como também de todas as cidades do interior. Essa é a nossa visão para o ano que vem. E aí, já alimentando a cobertura para 2006. Ótimo. A gente sabe que qualquer veículo de comunicação tem um desafio muito grande, que é exercer também o papel na cidadania, né? E a gente agradece aqui a sua participação hoje, Altair, porque é uma maneira também de esclarecer para aqueles que ainda não têm contato e não sabem de algumas coisas que acontecem dentro dos veículos de comunicação, uma maneira de esclarecer tudo isso, né? Me pergunta de novo, como é que é o processo de seleção da notícia? Tem tempo? Não. Nós agradecemos a sua participação. Esperamos ter uma outra oportunidade, tá? Então... Não tem problema. Aí vamos fazer diferente. Aí vocês vão lá na emissora. Vamos. Aí vocês vão lá, né? Aí vocês pegam como é que é o processo de seleção. Você me deixou incutido com esse negócio do processo de seleção. Essa confusão entre a seleção da notícia e a censura. A gente pode... tem que ficar bem claro. Não, a gente pode debater isso num outro momento. Então, tá bom? Combinados, então. Obrigada pela sua participação, obrigada a todo mundo que esteve com a gente no Papo de Redação e um bom dia. A gente tem muito pouco tempo e eu conversando com vocês, meninas, faltam 5 minutos.